Nosso bate-papo hoje é com Luiz Antônio Viseu. Ele é das Indústrias de Colombo e a gente vai conversar sobre o trabalho que a Colombo faz em levar sempre produtores, consultores da cultura do amendoim para os Estados Unidos, conhecendo a produção lá, a tecnologia lá, para trazer experiências para cá. Luiz Antônio, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo. É um prazer falar com todos. Prazer é todo nosso aqui no Sucesso no Campo. O programa completamente voltado para o agro e para assim, a televisão brasileira no país todo. Luiz Antônio, você está nos Estados Unidos hoje, né? Em que lugar que você está? Nós estamos aqui em Tifton, a região central de produção de amendoim do estado da Geórgia. E como que é esse trabalho de intercâmbio, que eu acho que podemos até chamá-lo assim, que a Colombo faz para oferecer mais conhecimento aos produtores de amendoim do Brasil? Isso, você colocou bem, é um intercâmbio que a gente faz. A Colombo já está fazendo a quarta viagem, nós fizemos em 2012, 2014 e 2016 e agora em 2024. Então esse é o quarto evento que a gente está fazendo e a ideia é proporcionar ao pessoal que vem do Brasil conhecer como funciona a cadeia produtiva do amendoim aqui nos Estados Unidos. Ela é muito bem organizada. Então a gente vai visitar instituições de pesquisas, vamos visitar a colheita de amendoim no campo, né? Aproveitar que nós estamos aqui na fase da colheita, universidades e associações. São diversas entidades aqui, vai ser uma semana, está sendo, né, uma semana cheia para a gente desse intercâmbio, onde a gente pode entender como funciona aqui. Isso é muito importante para depois, lá no Brasil, nós nos estruturarmos melhor. Quais são os principais estados produtores de amendoim no Brasil? Olha, o Brasil sempre esteve concentrado no estado de São Paulo, tá? São Paulo sempre foi responsável por mais de 90% da área plantada de amendoim. Nos últimos 3 anos, começou a haver um movimento de migração dessas áreas para os estados que estão limítrofes ao estado de São Paulo. Então, Mato Grosso do Sul, aquela região do Triângulo Mineiro, um pouco no norte do Paraná, e também já tem um polo muito bom no Mato Grosso e também começa a crescer em Goiás. Então, na última safra, São Paulo foi responsável por 87% da área plantada. Então, diminuiu essa participação em função da expansão. Migração. Não é que São Paulo reduziu a sua área, né? É que como Exato. Aumentou a produção, então ela ficou mais pulverizada. Bem colocado, né? Ano a ano vem aumentando a área plantada, cerca aí de, nos últimos 10 anos, 9% ao ano. Então é isso mesmo que está acontecendo. As áreas estão aumentando, mas um pouco mais fora do estado de São Paulo. E o consumo? Ele fica dentro do Brasil ou essa produção ela tem exportação? Então, nos últimos 15 anos é que nós começamos a exportar amendoim, porque passamos a ter a variedade de amendoim que é aceita internacionalmente. Então a gente vem crescendo também no amendoim ano a ano. E 75% do amendoim produzido, amendoim em casca produzido no Brasil, é exportado, ou na forma de grãos, ou na forma de óleo de amendoim. Então, sobra aqui para o mercado interno uns 25%, mais ou menos. Quando você fala do óleo de amendoim, então, dentro desse processamento, para a retirada do óleo, o que sobra ali tem alguma destinação ainda dentro da cadeia alimentar humana? Pode ser produzido farelo de amendoim, né, para essa farinha de amendoim, para ser utilizado. No Brasil ainda é muito pouco utilizado, mas vai crescer essa utilização.
Aquela torta que sobra do esmagamento do amendoim para a retirada do óleo chama torta de amendoim. E isso vai virar aí produto para a ração dos animais. A casca do amendoim também é aproveitada principalmente em caldeira para poder produzir energia. Então não perde nada do amendoim. Não. Ali pelos anos 70, anos 80, a gente sempre via aquele amendoim que era plantado no quintal, que era colhido à mão. E como que está essa estrutura de tecnologia hoje de colheita? Então, mudou bastante. Você bem disse aí, na década de 70, o amendoim, nós plantávamos mais amendoim, chegamos a plantar mais amendoim do que hoje. Chegamos a plantar perto de 350 mil hectares de amendoim. E era totalmente pequenas propriedades e colhido totalmente à mão. Inclusive, os fundadores da nossa empresa, a Indústria Colombo, eles eram produtores de amendoim. E eles desenvolveram uma pequena trilhadora para ajudar eles ali na colheita, na época. Os vizinhos começaram a ver, né, essa máquina, pedindo para fazer mais máquinas, para ir ajudando, e daí surgiu a nossa empresa. Hoje já a gente tem a colheita do amendoim, ela é feita em 2 etapas. Primeiro você arranca o amendoim, inverte a planta para que o amendoim fique tomando sol ali e seque. Aí no Brasil, 2, 3 dias, 4 dias aí, para ele chegar na umidade boa para você recolher, né? A segunda operação, você recolhe e tira a vagem de amendoim, joga na caçamba e o resto da planta volta para o solo. Então esse é o processo de colheita hoje que está bem avançado. E nós já temos a primeira automotriz brasileira, né, para poder colher amendoim e outros grãos. Essa tecnologia nossa, a gente exporta, não só aqui para os Estados Unidos, como para a Argentina e para a Europa. Eu imagino também que essa planta, a massa dela que sobra ali da planta, deve ser muito boa para a nutrição do solo, né? Exatamente, é matéria orgânica. Matéria orgânica e mais alguns minerais que estão ali, que compõem a planta, que vai se decompondo ali na superfície do solo e é reaproveitado pelas culturas seguintes. Você falou da questão ali de ficar 2, 3 até 4 dias aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, demanda mais dias? Depende sempre do clima. Aí no Brasil também, né? Quando está muito quente, você pega, por exemplo, o Mato Grosso, aí, que é muito quente, praticamente arranca e já sai trilhando embaixo porque seca muito rápido. Aqui também tem esse problema de clima. Esse ano, por exemplo, nessa época aqui, já devia estar mais avançada a colheita. Atrasou o plantio aqui e eles ainda estão nos 40% mais ou menos da área colhida. Devia estar lá perto dos 60%. Isso ocorre devido ao atraso no plantio. Então, o que acontece? Está ficando cada vez mais frio, então ela demora um pouquinho mais para secar. Então, aqui, as condições nesse ano aqui, está ficando um pouco mais tempo arrancada ali para poder colher, e eles colhem já um pouco mais úmido, um pouco mais verde. Há pouco você disse que hoje nós temos um percentual significativo sendo exportado, mas o consumo tem aumentado interno, porque às vezes aumenta ali o percentual de exportação, porque aumentou a produção também. E nós estamos naquela vibe de pessoal querendo pasta de amendoim, né? E a pasta de amendoim era algo que a gente via muito nos filmes, nos desenhos dos Estados Unidos. E aí, de repente, no Brasil, começa a ter um consumo significativo da pasta de amendoim. E esses consumos de amendoim têm ampliado por aqui, seja ele torrado, seja ele... Porque a gente já tem aquela tradição na temporada das festas juninas, o pé de moleque, que é o ano inteiro, mas nas festas juninas é garantido o aumento do consumo de amendoim. E esse consumo o ano todo, ele tem sido ampliado? A gente acredita que sim, porque a gente não tem números levantados concretamente para a gente ter um valor desse mercado interno. Uhum. Mas o que a gente vê por aí hoje é o que você comentou. Muitos novos produtos de amendoim, diversos produtos, e no Brasil inteiro o tempo todo.
Então, o que nós estamos fazendo? Dentro da Câmara Setorial do Amendoim, a gente vai contratar uma pesquisa para poder levantar o tamanho desse mercado interno, como que ele se distribui. Isso está em andamento, tá? Para a gente ter exatamente essa noção. Mas como a produção a cada ano vem aumentando e proporcionalmente a exportação cresce igual. Então o mercado interno também está crescendo. Tá? A gente observa, como você diz, pasta de amendoim, que aqui nunca se via, hoje já tem. Já tem uma empresa aí no estado de São Paulo que também voltou a produzir o óleo de amendoim, né? Que é um dos melhores óleos para você usar na culinária, para fritura. Ele é de excelente qualidade para a saúde. Então a gente percebe que vem aumentando. Eu acho que é normal. A cadeia produtiva do amendoim no Brasil está no momento de expansão, tá? Não só em função da exportação, mas também pelo mercado interno. Você mencionou que quando começou a exportação foi chegando variedades que o mercado externo consumia. Nós éramos ali acostumados a ter aquele amendoim mais miudinho, com aquela película mais roxinha. E depois nós tivemos aí hoje a gente encontra com muita facilidade aquele amendoim maior, mais claro. Em termos de variedades, é muito vasto? Sim, houve um intenso trabalho, porque lá no passado, quando eu falei que a gente plantava 350 mil hectares, quase todo amendoim ia para a produção de óleo de cozinha, que era muito utilizado. Aí final da década de 70, começo da de 80, entrou a soja no Brasil, o óleo de soja muito mais barato. Então ele deslocou o óleo de amendoim das prateleiras, ele praticamente sumiu. E como nós só tínhamos aqui no Brasil variedades para essa produção de óleo e para esse amendoim redondinho que você citou aí, das festas juninas, a gente não tinha como exportar. Aí entrou o Instituto Agronômico de Campinas, aí de São Paulo, para poder desenvolver as variedades. Para você desenvolver uma variedade, você leva aí 7, 8, 10 anos para você colocar ela à disposição dos produtores. Isso veio ocorrer aí no final da década de 90. Então, a partir daí, a gente tinha variedades que o amendoim em grão era aceito no mercado externo e também ele era produtivo no Brasil. Tem que atender o lado do produtor e o lado do consumidor. Então, foi a partir de 90. Hoje nós temos cerca de 16 variedades aqui no Brasil disponíveis aí para o produtor. Umas de ciclo mais longo, outras mais curto, o formato do amendoim um pouco diferente, e o produtor vai escolhendo conforme a sua região, aquela que melhor se adequa. Só para a gente encerrar aqui, quando se trata de pragas, ataques à planta, é fácil? Ela é uma planta mais rústica e tolerante? Ou ela também precisa de cuidados ali, um monitoramento minucioso? Sem dúvida, quando você fala de pragas, né, e doenças, ela precisa também de monitoramento. E, lógico que tem variedades que são um pouco mais resistentes a uma doença ou outra, né, mas você sempre precisa de cuidado. O que o amendoim, o pessoal fala que ele é um pouco mais rústico, é principalmente em relação a períodos de seca. Ele resiste melhor aos períodos de seca. Então essa é uma vantagem que o amendoim tem. Certinho, eu quero agradecer a sua participação conosco e qualquer momento nós podemos falar mais sobre o amendoim. Muito obrigada, Luiz Antônio. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Um abraço.